Graça e paz, amada igreja. Louvado seja o Senhor por mais esse tempo de adoração ao Senhor. Nesse tempo, nós estamos ouvindo muitas coisas a respeito daquilo que estamos vivendo. Mas nós temos que nos colocar e olhar para aquilo que Deus já fez. Esse louvor dessa noite é em adoração ao Senhor por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Existe uma palavra em Jeremias 18, que é a palavra do Senhor ao profeta, que ele fala: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra às rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Essa semana, nós ouvimos a pastora Priscila falar de 2 Coríntios, capítulo 4, e dizia assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que eu senti em adorar ao Senhor essa noite é reconhecendo Deus, tudo que Ele já fez na minha vida. É reconhecendo que Ele já estava trabalhando antes mesmo, que como eu estava lá em pedaços, como eu estava perdida, como eu estava em pecado, Ele fez, Ele já moldava o barro. E mesmo que durante a minha vida eu possa ter sido quebrada, Ele foi lá e não me rejeitou, Ele me resgatou pela graça dEle. E é nesse amor, e é esse cuidado que Deus tem, de me fazer um vaso novo, e colocar em mim tesouros, que é a sua palavra, que é o seu querer, que é o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, e tudo que Ele tem feito à minha vida. É por isso que eu quero adorar ao Senhor, e eu entrego neste momento todo louvor, toda adoração de cada um de nós, aqui nesse altar, e aí na sua casa, para esse nosso Deus, que é um Deus de graça e um Deus de amor. Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Teu tesouro
posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Glória a Deus, queridos, bênção podermos submeter as nossas vidas ao Senhor e sabermos que Ele nos amou primeiro. Que coisa gloriosa, né? Eu quero convidar os irmãos nesta noite a abrirem a palavra nos Salmos número 19. Abra a sua Bíblia nos Salmos número 19. É um texto lindo, né? Como Deus inspirou Davi quando ele parou para escrever esse texto tão glorioso, que na verdade foi um hino, né, em que os judeus cantavam em Israel. Salmos 19, vamos ler. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge do seu calor. Da mesma forma, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos
todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, meu Deus, guarda os teus servos. Que ela não me domine, e então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que nesta noite, ou em cada momento das nossas vidas, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, tomara que nesta noite, que as palavras dos nossos lábios, quando nós ministrarmos a palavra, que as palavras dos nossos lábios, ao cantarmos aqui na frente, adorarmos ao Senhor, ao tocarmos os instrumentos, nós possamos, antes de cantar, sermos tocados pela tua presença. Antes de tocarmos, sejamos tocados pelo teu poder, e antes de falarmos, ministrarmos a palavra, sejamos impactados pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Queridos, que o Senhor possa ser glorificado nesta noite. Eu tenho pensado, muitas vezes até assistindo ou participando dos cultos em casa, hoje de manhã mesmo ali assistindo, participando do culto, a ministração da pastora, a minha ministração, hoje de manhã, eu fiquei pensando, Senhor, como nós temos, neste período de liberdade que nós temos nas nossas casas, como nós temos lidado com essa liberdade. Nós temos realmente conseguido prestar um culto ao Senhor, assentado na nossa poltrona, no nosso sofá, enfim, como nós temos adorado ao Senhor. Então tomara, queridos, que nestes cultos, a despeito da liberdade gostosa que nós temos gozado nas nossas casas, nós possamos, no nome de Jesus, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, nosso culto nas nossas casas possam agradar ao Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que bênção podermos cantar, que bênção podermos já adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, que bênção podermos, através do louvor e através da adoração, expressarmos, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, e lembrarmos que Jesus disse, ó Deus, para a mulher samaritana, e Ele nos diz nesta noite, que o Senhor procura adoradores. O Senhor procura adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, tomara que neste culto o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras que adorem o Senhor, e que o Senhor possa se alegrar em nós nesta noite, que de fato, meu Deus, as palavras que saírem dos meus lábios, o meditar do meu coração da palavra nesta noite, o louvor, a adoração ministrada aqui pelos teus servos e servas, possam agradar ao Senhor, e o teu nome possa ser glorificado nesta noite, glorificado neste culto, em todo o ato deste culto. É o que nós oramos e te adoramos no nome de Jesus. Bem, queridos, nesse espírito vamos continuar adorando ao Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs
pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro pra mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e sandálias pra suportar o Ede, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus.
Obrigado, Deus, por essa contemplação, por podermos, Deus, por podermos receber desse amor. Oh, Senhor. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, És quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Te dou tudo que sou. Recebe, Senhor, e nos entregamos a Ti, e nos prostramos em oração, Senhor. O Senhor nos atraiu, o Senhor nos lavou, o Senhor nos corrigiu e agora estamos aqui, Senhor. Vamos nos prostrar em oração e chegar e alcançar o céu na Tua presença, Deus. Minha sorte está além do céu, onde eu não posso alcançar. Cheguei tão longe pra cair, mas teu amor veio e me salvou. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu
trocaste o céu por mim. Meu coração em ti está, vida encontrei. Quando me rendi, me prostro a ti. Em oração eu toco os céus, os joelhos no chão. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Eis-me aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, vida encontrei. Quando me rendi, me prostro a ti. Em oração eu toco os céus, com joelhos no chão. Eis coração em ti está, vida encontrei. Quando me rendi, me prostro a ti. Em oração eu toco os céus, com joelhos no chão. Eis aqui com tudo que sou, te buscando estou, aos teus pés eu me rendo, com teu amor vem me envolver, então dançarei em teus braços pra sempre. Meu coração em ti está, eu toco os céus, com joelhos no chão. Aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Glória a Deus, que bênção nós estarmos juntos novamente e juntos podermos ler a palavra, buscar ensinamento na palavra e a revelação do Senhor para o nosso coração, para as nossas vidas, né? Na sua palavra. Bênção, louvado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra, queridos. Eu quero trabalhar hoje o tema, pelo menos começar. Eu devo falar pelo menos 2 ou 3 sermões dentro deste tema, o porquê os cristãos sofrem, porquê a igreja sofre, ou o porquê do sofrimento. Pelo menos 2 ou 3 sermões eu devo trabalhar em sequência este tema, já que eu estou há 2 semanas debruçado em cima desse tema, ouvindo palavras, ouvindo estudo, lendo a palavra, e é muito abrangente. Então, eu decidi trazer hoje apenas um aperitivo, ou parte do sermão, e depois continuar em mais 2 sermões trabalhando o tema. Tá bom, queridos? Então, vamos abrir a palavra, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12, versículos 12 ao 19. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Vamos ler a palavra. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de nós como assassino ou como ladrão, malfeitor,
ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrermos como cristãos, não nos envergonhemos disso, antes glorifiquemos a Deus com esse nome. Porque se a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado, ora, se primeiro vem por nós, qual será então o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor? E se com dificuldade é que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar, queridos. Pai, no nome de Jesus, diante de nós a Tua palavra, Pai, a Tua palavra por si mesma ela fala, porque ela é a revelação do Senhor. Quando abrimos a Tua palavra e a lemos, ela na verdade se torna a boca do Senhor. Então que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa falar pela minha instrumentalidade, o Teu nome possa ser glorificado e os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso espírito estejam abertos a ouvir aquilo que o Espírito do Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, em uma conversa até com o Rômulo a respeito deste tema, porque os cristãos sofrem, e obviamente intrigados com o contexto em que a igreja ao redor do mundo está vivendo, impedida de se reunir, cristãos sendo infectados. Agora mesmo, nesta semana, temos pastores de Ribeirão Preto, pastor nosso da Igreja Metodista de Araraquara, um dos pastores nossos de Cuiabá, passando por essa experiência com toda a família, inclusive do pastor Jefferson infectada. Então, por que do sofrimento? Porque os crentes passam por circunstâncias ou situação de sofrimento. Bom, a questão, o assunto sofrimento é uma, entre aspas, é uma matéria, é um objeto de discussão, e a pergunta que não quer calar muitas vezes é: por que quando eu estava no mundo eu não sofria? Eu, como pastor, já ouvi tantas vezes essa pergunta: por que quando eu estava no mundo eu não sofria? E é interessante que eu vi uma resposta sensacional a respeito disso, e eu ouvi isso muito mais de uma vez, Parece que depois que eu vim para a igreja, eu ouvi isso aqui em Ribeirão Preto, as coisas pioraram para mim. E aí então a resposta é simples: ora, quando você estava no mundo, você estava morto, e o morto não sente. E eu acho isso uma verdade extraordinária, porque é verdade. No período de 8 para 9 anos que eu fiquei afastado, nada fazia sentido para mim, drogas, a prostituição, ou roubar, ou viver uma vida de pecado, nada daquilo. Eu não tinha nenhum sentimento, nenhuma sensação, nenhuma percepção, porque eu perdi todo o meu freio moral. Ora, então por que o crente sofre? O crente sofre porque quando ele entrega a sua vida para Jesus, quando ele se rende ao senhorio de Cristo, ele mortifica o seu ego na cruz, ele entrega o seu ego, ele tira o seu eu da cruz, e ele crava ali o velho homem, crava a velha natureza, e ali, a partir do momento em que eu me converto, a partir do momento do novo nascimento, a partir do momento da minha regeneração, ou em que eu sou gerado de novo, eu passo a ter uma percepção maior das coisas, eu passo a ter uma percepção maior do pecado. Aquilo que outrora não era pecado para mim, aquilo que eu fazia naturalmente, desenfreado por uma vida sem limite nenhum de pecado, agora como um cristão, com a luz do Espírito Santo de Deus acesa em mim, com a palavra revelada de Deus, abrindo a minha mente, abrindo o meu entendimento, ora, a partir deste momento, a luz do Senhor brilha, e cada comportamento, cada atitude, cada postura, cada comportamento que eu tenho, aquilo depõe contra mim. A minha consciência pesa, que outrora não pesava. Cometia todo tipo de pecado, todo tipo de hábito pecaminoso, e aquilo para mim era como um rio caudaloso que ia correndo o seu curso normal. Agora que eu entrego a minha vida para Jesus,
ao invés de continuar correndo o curso normal da vida, eu passo a nadar contra a maré do pecado, eu passo a nadar contra a correnteza do pecado, e aquilo que era para mim algo tão natural, hoje eu luto contra aquilo, porque eu mortifiquei o meu corpo na cruz. Eu cravei, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu cravei os meus pecados, o meu ego, a minha velha natureza, ali naquela cruz. Agora não sou eu mais quem vivo, a expressão do apóstolo Paulo é cabível para cada cristão que se converteu até hoje e que vai se converter amanhã, né? E assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, se esse princípio da minha conversão desencadeia um processo de mudança, será sofrível este processo de mudança, esta mutação de um homem que vivia segundo o curso deste mundo e agora vive segundo os propósitos de Deus. Queridos, eu poderia dizer que ninguém, entre aspas, falou tão bem a respeito da questão do sofrimento do cristão como o apóstolo Pedro. Esse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro trata de uma forma notável a questão do sofrimento do cristão. E eu peguei então aqui para nós refletirmos alguns pontos e que eu devo dividir, como disse, em 2 ou 3 sermões, para nós tentarmos aprofundar o máximo dentro desse tema. Então hoje, eu quero trabalhar no primeiro tema, não estranheis o fogo que arde no meio de vós. Esta expressão está lá no capítulo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Quero trabalhar esse primeiro tema com os irmãos aqui. Queridos, se você não entender assim, quer seja por perseguição da igreja, quer seja uma calamidade, um vulcão, um tsunami, um terremoto, quer seja por uma doença terminal de alguém próximo de nós, pessoas que nós amamos, e que nós vemos essa pessoa ali passando por um processo de doença terminal, a morte de um filho, a morte de um esposo, a morte de uma esposa, a quebra de uma empresa. Se você não entendeu, se nós não entendermos que é assim ou é desta forma, nós não entendemos a essência do cristianismo. Porque nós cristãos, a despeito do fato de nos sentirmos, de estarmos nas mãos de Deus, ou de estarmos debaixo de suas asas como a galinha ajunta o seu pintainho, na expressão gloriosa do Salmo 91, os cristãos estão sujeitos à calamidade. Os cristãos estão sujeitos à intempérie. Os cristãos estão sujeitos à enfermidade, enfim, nós estamos sujeitos à morte. A Bíblia não disse que nós não passaríamos por estas situações citadas. Não há nenhuma promessa, muito pelo contrário, quando Jesus está ali com um momento de intimidade com os discípulos, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diante dessas calamidades, Pedro afirma para não estranharmos, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Ora, queridos, isso é um padrão para toda a humanidade. Não é extraordinário acontecer o sofrimento. Não é? Daqui a pouco eu trago pelo menos uma alegação muito forte a respeito dessa realidade dura e dramática do sofrimento. Diante desta calamidade, o apóstolo Pedro diz: não estranhem. Eu sei que é doloroso para mim chegar em alguém que está sofrendo. Eu sei que é doloroso chegar em alguém que está vivendo uma experiência de um câncer terminal, como recentemente
tive uma conversa com uma senhora de uma cidadezinha pequena aqui perto. Como é dramático você dizer que Deus está no controle daquela circunstância, apesar daquela circunstância de um câncer terminal. Ora, na perspectiva do apóstolo Pedro, viver sem sofrimento é que é extraordinário. Daí a expressão do apóstolo Pedro dizendo: não estranhe o sofrimento como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Muito pelo contrário, não é? O normal é que vocês estejam sofrendo as circunstâncias que cercam e afetam de uma forma terrível toda a humanidade. Não há ninguém neste planeta, não há ninguém neste mundo que não passe por situações de calamidade. E o apóstolo Pedro, olha para os irmãos e diz: não estranhem. Não estranhem o fato de vocês estarem passando por essas circunstâncias. Deus está no controle. Deus não pode fugir do controle de todas as coisas. E olha que esta geração de crentes amados, esta geração de crentes, igreja do Senhor Jesus, estava passando por calamidade. Esta geração de crentes estava sendo guilhotinada. Esta geração de crentes estava sendo jogadas em estádios e servindo como espetáculo, enquanto leões e tigres despedaçavam, ou posteriormente, depois da morte do apóstolo Pedro, com a perseguição terrível do Império Romano, milhares de cristãos sofreriam perseguição, padeceriam perseguição, seriam presos nas catacumbas de Roma, seria um espetáculo a sua morte. E o apóstolo Pedro, que logo depois desta afirmação, alguns anos depois, o apóstolo Pedro teria sido morto, teria sido crucificado de ponta cabeça, como ele pediu. O apóstolo Paulo teria sido decapitado. E o apóstolo Pedro, então, escreve uma carta aos irmãos da igreja espalhada, dispersa, e diz: não estranhem o que está acontecendo no meio de vocês. Não estranhem o que está acontecendo no meio de vós. Queridos, nós não podemos esquecer que a raça humana, que a humanidade, está debaixo do juízo de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu não desacredito, ou que eu acredito, na expressão do Evangelho de Lucas capítulo 21, o Evangelho de Mateus, que esta circunstância de pandemia ou de epidemia são circunstâncias de sinais de Deus. Sinais de Deus, chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção da igreja, para se arrepender, para se voltar ao Senhor e para termos uma conversão genuína. Não podemos esquecer deste fato, que há um juízo de Deus. Precisamos lembrar, queridos, que a queda dos nossos pais, precisamos lembrar que a maior tragédia que o mundo experimentou foi a tragédia do Éden. E a tragédia do Éden trouxe consequências danosas para a nossa geração. Nós não podemos esquecer que o Senhor afirmou no Éden que maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado de Adão e Eva, maldito seria a terra, com dores tu darás a luz, e com o suor do seu rosto ganharás o teu pão, indicando que a vida não seria fácil para nós, queridos. A vida seria muito difícil. Queridos, por sermos descendências de Adão, carregamos a marca do pecado, carregamos a marca do sofrimento, carregamos a marca da dor, das angústias, das aflições no nosso DNA, na nossa veia, nas nossas células, nas nossas moléculas, em todo o nosso ser, está impregnado da natureza humana pecaminosa. Tanto é que você sabe muito bem, e eu muito bem sei, o quanto nós lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, que insiste terrivelmente em nos arrastar para o pecado. É a realidade do ser humano.
Porque sabemos, eu peguei um texto que você conhece muito bem, Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Olha que coisa extraordinária. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Olha a percepção do apóstolo Paulo a respeito da tragédia da degeneração humana, da queda de Adão, do juízo que foi colocado sobre a terra, o fato de que o parto seria com dores e o trabalho de cada um de nós seria com o suor do nosso próprio rosto. Também nós gememos em nós mesmos, aguardando copiosamente saber a redenção do nosso corpo. Irmãos, a percepção do apóstolo Paulo não é diferente da percepção do apóstolo Pedro. A natureza geme pela sua redenção, o ser humano geme pela sua redenção, e desesperadamente nós questionamos o porquê do sofrimento, o porquê da separação, o porquê da angústia, o porquê das dores, o porquê das calamidades, o porquê da amputação, o porquê do prejuízo da empresa, da loja que fechou. Nós perguntamos. E o apóstolo Paulo então dá uma resposta dizendo: a natureza geme pela sua redenção. Nós, juntamente com a natureza, precisamos da nossa redenção eterna, da nossa redenção definitiva. Nós não sabemos se a natureza será plenamente regenerada, porque o homem não tem o mínimo de percepção de responsabilidade com os danos que ele causa para a natureza, mas nós sabemos que o ser humano, pelo sangue de Jesus Cristo, será remido definitivamente lá nos céus. Enquanto Deus não nos restaurar, queridos, preste atenção nisso. Quem sabe, se nós nos apercebermos dessa realidade, se nós tivermos uma percepção melhor da realidade, da forma como que Deus revelou a sua vontade na sua palavra, eu penso que nós sofreremos menos. Enquanto Deus não nos restaurar na ressurreição dos mortos, enquanto não houver novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a plenitude de Deus, não gozaremos da sua paz plena. Queridos, a nossa vida aqui no mundo é 70 a 80 anos, o que passar disso é canseira e enfado, e aqui nesta terra nós não teremos a paz plena. Pois Jesus quem disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer o mundo também. Então nós precisamos lembrar, enquanto Deus não nos restaurar na ressurreição dos mortos, na ressurreição do último dia, onde a morte será aniquilada, enquanto não houver um fim desta terra, não haverá uma nova terra, onde reinará a justiça, a paz e o gozo do Espírito Santo. Enquanto Deus não nos restaurar, enquanto Jesus não voltar, nós não gozaremos plenamente, gozaremos da plenitude da paz. Mas, queridos, a grande questão, talvez a grande confusão que gera o nosso coração, é que nós vivemos em uma sociedade onde o sofrimento é um embaraço. Ora, o sofrimento para a grande galeria da fé, ali inscrita de uma forma notável no livro de Hebreus, que coisa extraordinária, ao vermos aquela galeria de homens, e pensarmos que eles enfrentaram o sofrimento com altruísmo, com zelo, com abnegação, crucificando o seu ego e se submetendo plenamente ao Senhor. Agora, a nossa geração, nós queremos um cristianismo indolor, nós não queremos sofrer. Todos estão voltados para o bem, os bens de consumo, o lazer, o entretenimento, e o sofrimento impede isso. Então, se o sofrimento impede isso, eu tenho que dar um jeito no sofrimento, porque eu quero realizar os meus sonhos e eu não quero sofrer. Ora, a sociedade não consegue viver com o sofrimento, por isso prolifera de uma forma assustadora as alternativas de cura fácil. Liga a sua televisão agora, liga a sua internet, milhares de propagandas de cura fácil,
ande pela cidade, você vai ver escrito nos postes ou nas mídias alternativas de curas miraculosas. Vergonhosamente, as igrejas, especialmente do ramo neopentecostal, com algumas exceções, é o que elas oferecem. O consumo de remédio, essa área é muito grande, porque as pessoas querem se desvencilhar do sofrimento de qualquer maneira. Eu tomo um remédio para que eu consiga dormir bem, para que eu possa acordar legal. Eu tomo remédio de manhã para que eu consiga me manter bem durante o dia. Eu tomo mais um outro remédio para que eu não tenha uma baixa no meu emocional, enfim. O homem desesperadamente luta para gozar das benesses da vida e não quer sofrer. Daí as igrejas, assustadoramente, as igrejas que oferecem cura imediata estarem cheias. Eu tenho a impressão que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago jamais seriam pastores dessas igrejas, porque eles pregariam e diriam: alguém chegaria na tarde da bênção da minha igreja, na igreja do apóstolo Paulo, é verdade, ele curaria, ele oraria pelas pessoas, mas em muitos momentos ele diria: não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês. Essas igrejas não estariam cheias se o apóstolo Pedro estivesse pregando em um desses altares, dizendo: não estranhem o sofrimento que vocês estão tendo, porque Deus vai ser glorificado nesse sofrimento. Essas igrejas não estariam cheias se o apóstolo Paulo estivesse ministrando a palavra e dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é assustador, queridos, a forma como que nós temos vivido um cristianismo onde as pessoas não querem ser tratadas. O apóstolo Pedro usa a seguinte expressão metafórica, dizendo: não estranheis o fogo ardente. Queridos, qual a função do fogo? A função do fogo é depurar. A função do fogo é pegar o ouro no seu estado bruto, ser aquecido a mais de 1000 graus, permitir que tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que não é ouro seja separado e possa ser separado ali aquilo que é ouro, aquilo que é o metal mais precioso. Ora, o que Deus está dizendo através da boca do apóstolo Pedro? Que quando o sofrimento vem, a angústia vem, quando o fogo é aceso nas nossas vidas, aceso muitas vezes de uma forma terrível, quando nós olhamos para o sofrimento e nos conformamos com o altruísmo, nos colocamos diante de Deus com a abnegação, negando a nós mesmos, nós vamos dizer para o Senhor: Pai, no nome de Jesus, se é para depurar, se é para tirar as impurezas da minha vida, aquece o fogo 1000 graus. Aquece, porque eu não quero me conformar com as impurezas da minha alma. Queridos, a percepção do apóstolo Pedro é esta. A percepção do apóstolo Pedro, a percepção do apóstolo Paulo é esta: aquece o fogo, aquece 1000 graus. Não estranhem, é a expressão do apóstolo Pedro. Não estranhem a forma como que Deus está provando. Não estranhem a forma como que Deus está aquecendo a fornalha 7 vezes mais. Porque é através do fogo que Ele, pelo poder do Espírito Santo, depura a nossa alma e imprime em nós o seu caráter. É melhor que o fogo seja aquecido 1000 vezes, com 1000 graus a mais, para que a personalidade de Jesus Cristo seja imprimida na minha personalidade e já não seja mais eu quem viva, mas seja Cristo que vive em mim. Queridos, que Deus, por sua graça e por sua misericórdia, possa dar entendimento a cada um de nós. É óbvio que o sofrimento não é fácil. É óbvio que não é fácil vivermos no mundo como se ele fosse um vale de lágrimas. E muitas vezes ele é um vale de lágrimas. Mas, irmãos, que coisa tremenda e que coisa gloriosa é quando nós entendemos e percebemos que Deus está conosco. Ainda que as águas tumultuem no meio dos mares, Deus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não é porque eu tenho pensamento positivo, é porque o Senhor está comigo.
Ainda que eu passe por todas as circunstâncias da vida, esta paz que eu sinto em minha alma, que coisa maravilhosa, amo este cântico, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, diz o cântico, olho o meu Senhor, olho para o meu Salvador. Então que nós possamos ter essa percepção, queridos, ter essa visão, de que o sofrimento muitas vezes é um instrumento de Deus. Deus nos leva à escola do sofrimento para provar o nosso caráter. Deus nos leva para a escola do sofrimento, nos leva para um Betel, nos leva para Padã Arã, para depois trazer-nos de volta e dar-nos a revelação extraordinária da visão do Jaboque na experiência de Jacó. Não há nenhuma possibilidade de um cristianismo indolor. Não há nenhuma possibilidade de um cristianismo light, de um cristianismo sem sofrimento. Porque esse tipo de cristão certamente ficará prostrado aqui neste mundo. Mas aqueles que com altruísmo, com amor, com temor, com desejo de viver uma vida de obediência a despeito de toda e qualquer circunstância, vai viver o gozo do Espírito Santo na terra. Vai viver, é verdade, lutas tremendas, mas vai viver a alegria de um dia poder encontrar-se com o Senhor. Eu me lembro de uma frase, e eu termino com esta palavra. Uma das minhas irmãs, quando mudou para os Estados Unidos, há cerca de aproximadamente 20 anos, a Keila, ela mora em Boston, e ela deixou um recado para as minhas irmãs, num papel bonitinho, na geladeira de casa. E uma das frases que a Keila deixou ali para as minhas irmãs Késia, Débora, Berenice e a Climene, foi a seguinte frase: certamente Deus não nos dará uma caminhada fácil, mas Ele nos dará uma caminhada segura. Irmãos, que coisa extraordinária, e eu sei disso na minha própria pele como pastor, eu sei disso, a caminhada não é fácil. Mas quando os meus olhos estão postos em Deus, a minha caminhada se torna uma caminhada segura e gloriosa. Eu quero orar com você. E na próxima semana, eu continuo esse assunto, porque tem muita coisa boa para nós conversarmos a respeito. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é testemunha de que muitas vezes, ao contrário do que disse o apóstolo Pedro, quando ele disse: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, nós estranhamos, eu estranho. Pai, quantas vezes nós temos pedido: Senhor, tira o sofrimento, e o Senhor responde como o Senhor respondeu para o apóstolo Paulo: filho ou filha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, dá-nos a visão do apóstolo Paulo, dá-nos a percepção do apóstolo Pedro, dá-nos a visão destes homens, meu Deus, que se renderam integralmente ao Senhor, que entenderam que o sofrimento é uma forma de o Senhor trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade tão deformada pelo pecado, e fazer de nós uma nova criação, e devolver a nós a imagem decaída do Senhor, e fazer de nós homens santos e mulheres santas. Pai, no nome de Jesus, eu não sei o nível de sofrimento que cada um de nós possa estar vivendo hoje, mas o que eu sei é o que o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Anima o teu povo, mesmo na angústia, mesmo na tribulação, anima a tua igreja, fortalece cada vida preciosa que tem buscado a tua face aqui na igreja onde o Senhor os plantou. Seja assim, nós oramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Queridos, recebamos a bênção. Amados, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a bênção do Deus Espírito seja sobre vós, a igreja, o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. E Deus te abençoe, Deus te honre, querido, e dê uma semana maravilhosa para você. Em nome de Jesus. Pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça. Doce o som que salva o pecador. Fui cega.
posso ver